Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, a nossa gratidão, Marcos Dantas, pelo espaço, né, pelo zelo com a informação precisa e oportuna para os cidadãos aqui de Caicó e da nossa região. Agradecer ao professor Écio, que também se faz aqui presente nos estúdios para estar esclarecendo a população sobre essa importante oferta assistencial. Então, na verdade, como já em outra oportunidade a gente esteve aqui, esclareceu um pouco sobre o nosso plano de trabalho enquanto direção do Hospital Regional de Seridó. Desde que assumimos, nós temos uma missão que é realinhar as ofertas assistenciais daquela unidade em conformidade com as necessidades que nós temos aqui na região de saúde, sempre em consonância com os secretários municipais, já que é um serviço que tem um papel importante na prestação de serviço de saúde na região, escutando o nosso usuário, e aí para isso a gente criou um mecanismo que foi a ouvidoria, que tem sido muito utilizado, e alinhado com as instituições de ensino da região, que temos inclusive pactuação, especialmente as duas instituições públicas, né, já que é papel do SUS fazer a orientação da formação dos profissionais de saúde. Então, sou da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, assim como o professor Écio. Temos a nossa direção técnica que está doente, por isso que não está aqui hoje conosco, doutora Pâmela, que é da UFRN, e isso tem sido muito importante para a gente poder fortalecer parcerias institucionais. Então, nós temos a UERN aqui na região, com oferta de 3 cursos, 2 deles, inclusive, vinculados fortemente às questões da saúde, que é enfermagem e odontologia. E o curso de odonto aqui da UERN, que é amplamente reconhecido não só no estado, mas no próprio cenário do Nordeste e bem avaliado nacionalmente, inclusive com egressos de muito sucesso. Nós temos uma formação peculiar e profissionais muito qualificados na área de cirurgia bucomaxilo. Uma especialidade que o doutor Écio poderá, inclusive, falar com mais apropriação, já que ele é PhD na área, que traz um conjunto de benefícios para o usuário a qual é assistido. Então, como nós temos uma porta de urgência e emergência, onde vários usuários com demandas de trauma chegam ao nosso serviço, nós entendemos que era de fundamental importância, já que a gente tem uma escola formadora aqui na região de excelência, que a gente pudesse dispor esse tipo de oferta na nossa unidade. Então, através desse convênio que a gente tem com a UERN, o professor Écio se disponibilizou a inserir as cirurgias, inicialmente as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias programadas, a partir do ambulatório que a própria UERN realiza na clínica escola, que funciona praticamente como um anexo do hospital, porque é ali naquela mesma imediação. E aí, a partir dessa demanda, que é uma demanda crescente, porque a gente não tinha como realizar os procedimentos anteriormente, então a gente identificou a necessidade de, inicialmente, ofertar 16 cirurgias eletivas mês, fracionadas semanalmente, de usuários que são da região, que têm a necessidade, e aí a gente tem pacientes com tumores de face, pacientes fissurados, pacientes com necessidade especial, demandas inclusive que anteriormente estavam sendo encaminhadas para o Hospital Universitário de Natal, e que a gente começou a operar aqui. Então, inicialmente a gente fez um movimento interno de regularização do bloco cirúrgico. Nós tínhamos 2 salas cirúrgicas, apenas uma estava em funcionamento, então nós resgatamos isso para que a nossa capacidade de realização cirúrgica pudesse aumentar. Organizamos as escalas, né, e aí fomos correr atrás também de material necessário para isso. E o professor Écio, através da universidade e da articulação, conseguiu motor cirúrgico, instrumental cirúrgico, além dos profissionais devidamente qualificados, todos com residência, com formação mínima na área de mestrado e alguns, inclusive, doutores, para que esses procedimentos pudessem acontecer. Então, nós já tivemos pacientes operados na unidade com sucesso, certo, Marcos? E a tendência é que, além das cirurgias eletivas, a gente possa fazer cirurgias de urgência, né, pela bucomaxilo.
Isso a médio prazo, já que a gente está se estruturando para que as aquisições das placas possam acontecer, para que um paciente que chegue com traumatismo de face seja operado na nossa própria unidade e não precise fazer esse deslocamento para outras cidades. Ontem, Marcos, a gente esteve em Natal, a gente foi visitar o Valfredo Gugel, que é a referência de trauma no estado, e lá a gente foi conversar com a direção sobre esse fluxo. E, para nossa surpresa, né, a própria direção disse: Maura, vocês estão se estruturando de uma forma que nem a gente conseguiu, porque você conseguiu já buco, 12 horas de porta, né? Com a instalação do tomógrafo, que é agora no curto período. Ontem a empresa, Marcos, se apresentou no hospital, certo? O material está chegando hoje para começar a obra, tá? Então a gente vai ter em curto espaço de tempo aí o nosso tomógrafo, que já vai dar uma resposta bacana para os bucomaxila e também, logicamente, para a ortopedia. E a gente vai poder fazer cirurgia de porta, né? Na verdade, o paciente que chega já fazer o procedimento, o paciente não precisar esperar. Isso é algo para médio prazo. Para o contexto atual, que a gente já conseguiu implantar foram as cirurgias agendadas, as eletivas, que para a gente era um sonho, né? E aí o professor Écio, como eu coloquei, tem muita apropriação disso, de traz toda uma trajetória de luta para que isso pudesse acontecer. E com essa oportunidade que estamos tendo de fazer uma gestão alinhada com as instituições de ensino, a gente está conseguindo, de fato, ampliar a nossa oferta sem trazer mais custos para o Estado, usando o recurso que o Estado já dispunha. Então, isso a gente quer deixar claro, a gente está otimizando a capacidade instalada da nossa unidade. E aí, quando a gente tiver, de fato, com o setor de imagem devidamente funcionando, a ideia é que a gente possa, inclusive, ampliar o número de eletivas, né, professor? E aí a gente ampliar o número dessas eletivas e poder pactuar com os outros municípios da região, não ser apenas paciente do município de Caicó. Além disso, eu trago uma novidade. A gente tem um arco cirúrgico, que é um equipamento que foi adquirido de emenda parlamentar, que deve ser instalado nos próximos dias, mas a gente já conseguiu um backup, um outro equipamento, que a semana que vem já deve estar no hospital, em funcionamento. Então, isso vai ajudar algumas outras cirurgias da ortopedia serem realizadas mais rapidamente aqui, diminuindo essa demanda de espera para cirurgias em Natal, em serviços conveniados ao SUS. Isso é fruto de luta, de articulação que a gente está buscando fazer, porque o nosso desejo é que o seridoense ele fique mais aqui, precise menos ir para a capital. Ok, doutor Elson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O que é que significa essa parceria, a oferta de cirurgias bucomaxilo no Hospital Regional aqui de Caicó? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. Inicialmente também agradecer, Marcos, a maneira sempre profissional e amável com que você tem dado esse espaço ao UERN, e também agradecer à professora Maura, né? Porque afinal de contas foi da mão dela que surgiu a canetada para que nós pudéssemos iniciar esse processo, tá certo? Então, fazendo aí uma breve revisão histórica, eu estive com você acredito que há 2 anos, falando sobre esse tema e tentando mobilizar e sensibilizar os gestores de então para a nossa necessidade. Isso porque eu moro em Caicó já há cerca de 12 anos e, como pai, eu sou pai de 2 meninas, me preocupava muito a observação de que, se minha filha necessitasse de um pronto atendimento, ela teria esse pronto atendimento aqui de uma forma emergencial, mas ela teria que ser transferida para Natal, gerando aquilo que a gente chama de segundo trauma, né? E isso, dentro de uma rotina moderna, de conhecimento que se tem, é inconcebível. E, na verdade, como professor da UERN, nós temos também uma frustração muito grande por exercitarmos a clínica diária ao lado do hospital regional e, ao mesmo tempo, não podermos dar vazão aos casos mais complexos, né? Nós iniciamos a realização de um curso de pós-graduação na UERN há cerca de 3 anos e meio, 4 anos. Nós temos catalogados, estatisticamente comprovado, a cirurgia de mais ou menos 1.100 pacientes, quer dizer, foram 1.100 pacientes operados gratuitamente, sem que um centavo tivesse sido
pago por esse paciente lá na nossa estrutura. Isso através do curso, no caso? Através do curso de pós-graduação autofinanciado. E através desse curso também, que surgiu através de uma conversa com o reitor, o professor Pedro, um pouco antes desses 3 anos e meio, nós fizemos a proposta de que esse recurso que entrasse por via dos alunos da pós-graduação, fosse investido dentro da universidade. Então, esse trabalho de estruturação, para que nós pudéssemos hoje estar dentro da universidade, começou, na verdade, há 4 anos com a preparação e a compra desses materiais, né? A professora Maura foi muito feliz quando ela disse que nós não estamos trazendo ônus para o Estado. Na verdade, a compra de motor, de material cirúrgico, que é um material caro, né, da especialidade, aqueles instrumentais que se usam durante as nossas cirurgias, eles estão sendo disponibilizados pela Universidade do Estado. E as cirurgias eletivas também estão sendo realizadas por professores, especialistas, mestres e doutores de dentro da universidade, sem que também qualquer ônus seja gerado para o Estado. Então, na verdade, aí nós juntamos uma necessidade do Estado de dar uma resolução a essas necessidades dos pacientes, não só da cidade de Caicó, mas de toda a região, né? Nós já começamos a receber pacientes de outras cidades. Não é incomum que nós operemos, por exemplo, pacientes de Mossoró, que recorrem à cidade de Caicó pela Mas já facilidade. Acontece isso? Já acontece, dentro dessas cirurgias com anestesia local. E tenho a certeza absoluta que a mesma coisa acontecerá com as cirurgias que serão realizadas sob anestesia geral, na medida em que o fluxo for se instituindo e virá algo mais automático. Então é um momento realmente de grande felicidade que toda a comunidade da UERN está comemorando, e nós agradecemos à professora Maura, a toda a equipe do Hospital Regional que nos recebeu de braços abertos. Nós não encontramos qualquer tipo de dificuldade, muito pelo contrário, né? Todas essas dificuldades que nós encontramos, que são inerentes à inserção de qualquer serviço de cirurgia, porque existem ajustes mínimos que são necessários na medida em que essas demandas vão sendo observadas. Então, ela citou o fato de ontem irmos ao Hospital Valfredo Gurgel e a direção ter conseguido a doação de insumos, de materiais de extrema importância para a realização dessas cirurgias dentro de um mais alto padrão técnico. Agora, doutor Elcio, quem é que pode ter acesso, por exemplo, a essas cirurgias, através desse projeto junto ao Hospital Regional? Certo. Do ponto de vista de atendimento do SUS, nós não fazemos discriminação, né? Então, por exemplo, questão social, qualquer paciente, seja ele de uma classe social um pouco menos favorecida ou mais favorecida, ele vai ser atendido com o mesmo carinho, da mesma forma. Dentro das situações da cirurgia bucomaxilo, nós temos um rol que ele é bastante extenso. Então nós temos, por exemplo, desde a cirurgia de um dente incluso, que deve ser feito com anestesia geral, por exemplo, para uma indicação de extrema fobia do paciente, ou condições sistêmicas, um paciente que é hipertenso e necessita de um controle dessa pressão arterial durante o transoperatório. Temos os pacientes fissurados, que devem ser operados na mais tenra idade, né, quando uma criança nasce, por exemplo, e é diagnosticada como como uma criança fissurada de lábio, de palato, ela deve ser operada já nos primeiros momentos. Então isso é muito importante. Temos os pacientes também com as alterações dento-esqueléticas, que são aqueles pacientes que têm queixo grande ou queixo pequeno, as chamadas cirurgias ortognáticas. O trauma bucomaxilofacial, que a gente entende que é a vocação primária do Hospital Regional, né? Ainda com essas necessidades de implementação de placas e parafusos de titânio, mas que isso já está sendo trabalhado pela diretoria junto à Secretaria de Saúde, e também as patologias que ocorrem na face. Então nós temos tumores benignos que, apesar de não serem cânceres, eles têm uma alta capacidade destrutiva, né? Um tumor benigno que não é tratado a contento, ele pode causar, por exemplo, uma expansão do osso, causar uma fratura patológica e fazer com que o paciente passe a ter a necessidade de uma enxertia vascularizada, que aí sim o paciente necessitaria ser encaminhado para um serviço de maior complexidade do que a nossa. O trauma, no caso, são aqueles casos que não pode esperar.
Exatamente. A pessoa chega no hospital, tem que ser logo operado, cirurgiado? Em algumas situações sim, né? Por exemplo, existem algumas situações em que o paciente tem o comprometimento de via aérea por conta de uma fratura bilateral de mandíbula. Então essa região anterior da mandíbula, ela retrui por conta da falta de fixação e pode obstruir a via aérea do paciente, e o paciente ir a óbito por conta disso, né? Esse tipo de paciente, ele deve entrar rapidamente no bloco cirúrgico para ser operado. Logicamente, existe uma necessidade de placas e parafusos de titânio que o hospital ainda não conta, né? Então, o que é feito nessas situações é o chamado controle de danos. Se estabiliza o paciente da melhor forma possível para que o paciente seja preparado para um segundo tempo cirúrgico e aí sim ser tratado da melhor forma. Nós temos 12 cirurgias por mês, como destacou a doutora Maura, né? 16, aliás. Como é que é a classificação? Quem é que escolhe? Onde é que as pessoas podem se inscrever? Como é que é esse processo? Sim, nós temos, dentro do fluxo que foi estabelecido junto com a diretoria do hospital, o atendimento ambulatorial que é feito ao lado do hospital, do lado esquerdo, quem está olhando de frente lá para o hospital, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então nós temos uma sala bem preparada para os exames clínicos, para solicitação dos exames complementares. Esses pacientes são atendidos, orientados no tocante ao pré-operatório e encaminhados para o hospital no dia da cirurgia, né? Dependendo de algumas características peculiares e inerentes a cada situação, são solicitados diferentes tipos de exames complementares. Então, esses pacientes fazem dentro da rede pública esses exames e são operados no dia marcado. O critério que nós utilizamos atualmente para operar esses pacientes é um critério de avaliação técnica. Então, um paciente que tem, por exemplo, um tumor benigno, mas que é um tumor mais agressivo, ele deve ser tratado de forma mais precoce do que uma outra situação, por exemplo, uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que pode ser postergada sem dano nenhum ao paciente. Então, a porta de acesso, a primeira porta que a gente tem que bater, no caso, é a UERN. Se o ambulatório da UERN, se que não funciona for lá no próprio hospital. Ao lado, na verdade, ele fica dentro do mesmo terreno, né? Aquele muro que cerca o hospital é o mesmo muro que cerca a UERN, mas são prédios diferentes. Parede com parede, mas são prédios diferentes. A entrada é diferente. 16 é uma quantidade suficiente, a tendência é que vocês vão trabalhar para que aumente mais ainda essa oferta? Sim, sim. 16 é um número bastante considerável, principalmente quando a gente lembra que esse paciente é um paciente, na maioria das vezes, carente, que teria que se deslocar para Natal, fazer uma consulta pré-operatória, retornar para o dia da cirurgia, retornar para o acompanhamento pós-operatório em Natal. Então, tudo isso agora é feito aqui na cidade de Caicó. Ok, quem está lhe mandando um forte abraço é o Dr. Bruno Advogados, que você é uma potência, né? Muito obrigado. Profissional espetacular. Um abraço para Dr. Bruno. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Dr. Elcio. Doutora Maura, a gente tem recebido aí, o Hospital Regional tem adotado aí uma classificação, né, na urgência. E claro que toda novidade, ela desperta realmente uma polêmica, né? Era um serviço que não tinha no hospital e a população vai ainda se adequando a essa novidade. Qual é a sua avaliação? E por que o hospital resolveu adotar realmente essa classificação? Como é que ela funciona? As pessoas chegam hoje, por exemplo, na urgência, tem uma lista de espera, como é que é isso? Então, na verdade, nós temos no SUS uma política nacional de humanização. Essa política, ela vem desde 2004, tá, Marcos Dantas? Então, muitas unidades hospitalares já se adequaram a essa política. E aqui no município de Caicó, a gente tem um atraso em relação à implantação da política nacional de humanização na atenção hospitalar. Então, na verdade, nós estabelecemos um plano de ação orientados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, nossa CESAP, que tem como uma das metas a implantação do acolhimento com classificação de risco em 100% das unidades hospitalares do Estado. Então, a partir dessa meta, nós estabelecemos o nosso plano de ação que prevê a organização de um colegiado gestor hospitalar, que está dentro de uma outra política, além de humanização, mas da política
política também de atenção urgência e emergência, que prevê um núcleo de controle de qualidade. Então, nós implantamos isso no hospital, rapidamente após assumir essa missão. Espaço de gestão democrática e estratégica, que aí, além do colegiado, a ouvidoria é um espaço, então isso está dentro da política de humanização. Ações de melhoria de ambiente, então a gente está buscando parcerias para que isso possa efetivamente acontecer. E aí, o dispositivo de reorganizar a porta a partir da implantação do acolhimento em classificação de risco. Então, isso não é novidade no Brasil, tá? Então, nós temos um protocolo do Ministério da Saúde que prevê e que apresenta algumas formas de classificar o risco, que é, na verdade, ao invés de simplesmente o usuário ser atendido como funciona em um banco, como funciona em uma empresa privada, onde o usuário chega e geralmente é atendido por ordem de chegada, com ficha, o usuário, no setor saúde, a gente trabalha com algo extremamente subjetivo, que é a dor, mas que é algo que provoca dano irreparável ao usuário a depender do tempo de atendimento dele. Então, a gente precisa ter critérios técnicos a partir de evidências científicas que fundamentem o atendimento. Então, a classificação de risco adotada por nós, ele foi fruto, inclusive, do protocolo do Ministério, que apresenta o acolhimento em classificação de risco baseado em 4 cores. Então, a partir disso, nós fizemos uma adaptação para um protocolo nosso, com a ajuda da UERN e da UFRN, que são as 2 instituições públicas que estão fortemente aqui na região com oferta de cursos da saúde. Fizemos uma parceria com a UFRN para os residentes de atenção básica voltarem a atuar no hospital e a gente pudesse contar com eles de segunda a sexta, dando essa retaguarda nesse processo de implantação. Apresentamos a proposta do protocolo no Conselho Municipal de Saúde, onde houve uma legitimação por parte dos 3 segmentos, usuários, gestores e trabalhadores da saúde, que revelaram a importância desse dispositivo efetivamente ser implantado. Fizemos uma agenda com o município, inclusive com o prefeito. A Secretaria de Saúde do município de Caicó é extremamente parceira e sensível a essa demanda, então fizemos um alinhamento com o município nesse sentido. Fomos ao Ministério Público, conversamos com a promotoria do município, apresentando a importância desse dispositivo. Também houve um reconhecimento que já funciona em outros lugares e da importância de funcionar aqui. Apresentamos a todos os secretários da região em agenda de si, que também louvaram a iniciativa e referiram ser importante para que os próprios municípios possam se reorganizar. Então, implantamos, a gente está completando praticamente um mês desse processo de implantação agora, um processo extremamente novo. Fizemos uma organização de uma escala que envolvesse técnico de enfermagem e enfermeiro na porta da urgência. Então, a gente fez uma adaptação na estrutura física. Criamos uma sala para classificação de risco, como o próprio Ministério da Saúde prevê. Treinamos essa equipe em parceria com a UERN e a UFRN, através de oficinas, tá? E implantamos. Fizemos, inclusive, uma coletiva de imprensa, Marcos, e eu agradeço a Rádio Rural e os outros meios de comunicação falada aqui da região. Tem sido uma relação de muito respeito, de muita parceria por parte da imprensa para conosco e para com os nossos usuários, porque tudo isso é para melhorar o atendimento. E começamos o processo de implantação. Isso prevê um fluxo diferente na porta. Qual é o fluxo? O usuário chega até o nosso serviço e ele é acolhido por uma equipe devidamente treinada para isso. Então, antes da consulta médica ou de qualquer oferta assistencial, ele é escutado por um enfermeiro e um técnico de enfermagem que avalia os sinais vitais dele, que preenche uma escala de dor, que é uma escala validada nacionalmente a partir de evidências científicas. Uma escala que avalia, inclusive, além da escala de dor, a gente trabalha com escala que avalia outras questões, que isso faz com que, a partir do protocolo, a gente possa classificar o usuário, tá, em cores. Essas cores vai falar da gravidade e da possibilidade do tempo de espera do usuário na nossa porta. Certo? Então, a gente tem o usuário classificado como vermelho, que geralmente é o usuário que às vezes chega pelo SAMU. Quando ele chega, ele já vai direto para a sala de estabilização. Então, é um usuário que a espera, ela
não pode acontecer, na verdade, o tempo de espera precisa ser mínimo, que é o usuário que precisa ser estabilizado com maior velocidade, aquele usuário que tem um sangramento intenso, com uma dor intensa, com sinais, claro, por exemplo, de um IAM, né, de um infarto, é um usuário com queimadura extensa, enfim. Então, essa situação, o usuário é atendido de imediato, é estabilizado. Nós temos o classificado amarelo, que é aquela situação que pode esperar um pouco menos do que a vermelho, mas também é uma demanda de perfil hospitalar, é um usuário hipertenso, extremamente descompensado, associado a outros sinais, é um diabético também com complicações associadas a outros sinais, né? Então, nós temos no protocolo, e aí a gente disponibiliza um cartaz, além dos folders, para os próprios usuários irem compreendendo esse processo, porque é um processo de mudança de cultura. Além disso, a classificação verde, que são aqueles casos menos graves de paciente em algumas situações que poderiam ser atendidos, inclusive na própria unidade de saúde da família. Então, é uma descompensação da pressão arterial, mas que não se acentua tanto. É um paciente com uma dor moderada, né? Então, são situações, é uma cefaleia, mas com não tão intensidade. Então, são situações que podem aguardar um pouco. E o verde, que infelizmente é a demanda que tem chegado mais na nossa unidade, que é realmente a atenção básica. É uma troca de uma receita controlada, é uma administração de uma medicação injetável, é uma troca de uma sonda, é um curativo para ser trocado. Que deveria ser não consulta. Esses casos de azul são casos realmente que são sensíveis e poderiam ser resolvidos na atenção básica. Entendendo que a atenção básica passa por um momento de desafio no Brasil, e aí não é só em Caicó, tá? Porque a gente teve um desmonte do programa Mais Médicos do Brasil, que impactou diretamente na saída de profissionais da unidade. Caicó mesmo sofreu com isso e hoje tem algumas unidades sem médico, reflexo desse processo. Né? Nós temos questões que são de baixa resolução da atenção básica ainda, uma cultura de busca pelo hospital para resolver de forma imediata os problemas. Então, tem um processo aí que precisa ser trabalhado, que aí eu escutei no início do seu programa os relatos dos usuários que nos preocupam, né? Em falar que só tem um dia para receber uma ficha, que o atendimento médico ele é limitado a algumas horas. Então, esse é um grave problema que a gente precisa enfrentar. Inclusive, recentemente o Ministério da Saúde emitiu portaria que possibilita a ampliação do horário de funcionamento dos PSFs para horário de almoço, à noite e final de semana, que vai depender da adesão do município. Logicamente que o município de Caicó vai promover estudos necessários para que viabilize a melhor estratégia para dar conta disso. E eu reforço, o município vem sendo um parceiro, tem reconhecido os problemas que a atenção básica apresenta. A gente tem conversado de forma muito respeitosa com os profissionais da atenção básica. Fizemos também a oficina com eles, apresentamos o nosso protocolo. E a ideia, Marcos, é que a gente possa, até o final de maio, juntamente com o município, trabalhar a ampliação do acesso do usuário à atenção básica, para que a atenção básica trabalhe com um dispositivo que o Ministério da Saúde lançou já tem um tempo, mais de 5 anos, que é o protocolo de acolhimento à demanda espontânea. O que é isso? Que o usuário que apresente uma queixa, quando chegar na unidade, ele seja atendido. Não seja só por agendamento, porque essa lógica ela está ultrapassada no Saúde da Família. Saúde da Família é para ser resolutivo. Trabalha com promoção e prevenção, mas trabalha também com recuperação. Então, o usuário doente é para ir lá mesmo. Então, a gente tem uma agenda de trabalho nesse sentido. A ideia é que a partir de junho, essa demanda classificada como azul, ela possa ir de forma segura, aos poucos, e voltando para a sua unidade de saúde da família, que seria o tempo que o município estaria organizando para que injetável seja administrado na unidade, as unidades se organizem para melhor ofertar o curativo, a troca de sonda, a receita controlada, para que aos poucos o hospital, Marcos, possa assumir de fato o que é a demanda do hospital. Porque às vezes a gente acaba tendo um espaço desconfortável com a demanda alta de usuário e pouco resolutivo, porque na verdade a gente trata o sintoma, o que o usuário apresenta, mas quem produz um acompanhamento devido, né? Porque conhece o viver e a rotina do usuário, é o Saúde da Família,
que tem um agente comunitário de saúde, que tem um médico que pode realizar ações de cuidado horizontal, juntamente com o enfermeiro e com os outros profissionais do território. Então, isso é um processo de mudança de cultura, de estar com o usuário, que ninguém vai voltar até a gente ter realmente essa retaguarda, a gente tem esse compromisso com o usuário, com o município, com o cidadão, e a gente está na luta para que a gente tenha sempre os profissionais da porta devidamente qualificados. Estamos acompanhando, Marcos, o processo da aquisição dos equipamentos, dos mobiliários e da climatização da nova urgência, que já está pronta a estrutura física, que inclusive na coletiva de imprensa a gente levou a imprensa para conhecer a nossa nova estrutura e que a gente espera no início do segundo semestre inaugurá-la. Aí sim a gente vai poder dizer que estamos, além da classificação de risco, trabalhando com um ambiente mais propício para realmente a urgência, porque a gente vai ter um aumento de número de leitos de observação, com climatização, com espaço organizado, com gás canalizado, né, com repouso para os profissionais de forma mais adequada e humana, com um eixo vermelho para que o paciente possa ser estabilizado e fique de forma bem respeitosa, num espaço devidamente organizado e atrativo para o usuário. O hospital não é atrativo, mas ele pode ser mais acolhedor, né? A estrutura, a gente sabe disso, que ela é um elemento importante no processo terapêutico. Então, isso a gente está buscando viabilizar que chegue o mais rápido possível para que a gente possa otimizar essa nossa assistência. Até lá, entendemos que tem um processo de conquista, de entendimento de mudança de postura, que a gente está trabalhando com o usuário. Então, a gente agradece o nosso usuário, o Conselho de Saúde pela parceria, dizer que estamos à disposição, que tem ouvidoria, que estamos nesse processo de implementação de um projeto de mudança que deu certo em vários outros lugares e que precisa dar certo em Caicó, porque essa não é uma diretriz da professora Maura, é uma diretriz do SUS, trabalhar com equidade, e a equidade na prática, ela se dá a partir da classificação da necessidade do usuário. Então, uma coisa que eu costumo dizer, Marcos, é que a gente precisa, e eu acho que o SUS ele funciona quando a gente se coloca no lugar do outro. A gente vem trabalhando muito com a história da informação, né? A gente criou nossas redes sociais, e essa semana, Ana Patrícia, que está com a situação de saúde, por isso que não está aqui nos acompanhando, fez uma postagem que é o paciente, a gente tem que entender que o paciente é sempre o amor de alguém. Então, é um pouco isso que a gente vem buscando produzir no hospital, nesse novo desenho de modelo de gestão. É entender que cada profissional precisa se colocar no lugar do usuário. Eu sou profissional, hoje eu posso amanhã ser usuário. Então, eu preciso buscar o melhor, enxergando que pode ser eu, pode ser meu filho, pode ser meu esposo. E esse hospital, inclusive para o usuário, mais esclarecido que se seja, aquele que tem o melhor poder aquisitivo, quando ele sofre de uma demanda, ele acaba dando conta que chegou lá no hospital, que é um hospital público, né? Então, a gente precisa avançar. Não dá mais para ele ser identificado como hospital CESP, porque o modelo do CESP é um modelo que não nos serve mais ao Sistema Único de Saúde. Ele precisa ser identificado como Hospital Regional de Seridó, que é um hospital que está em transição para o modelo de hospital de ensino e que vem buscando atender às diretrizes das políticas vigentes do SUS.